Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção. Nós estamos na segunda mensagem da caminhada da fé na vida sentimental. Se você conhece alguém que está passando por problema na vida sentimental, envie essa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com essa pessoa. Porque muitas das vezes a pessoa está passando por problema na vida sentimental porque não tem entendimento, não tem a direção de Deus. Porque a partir do momento que a pessoa tem o entendimento, a direção de Deus, ela vai viver uma vida feliz. Ela vai resolver o problema dela. E a realidade é que muita gente não resolve. Por quê? Porque a pessoa ela está fora da direção de Deus. Então, essa mensagem, eu tenho certeza que vai ser algo especial para que Deus venha abençoar a sua vida. Você que está passando por problema no casamento, você que está passando um problema no seu relacionamento, no namoro, no noivado, pode ter certeza, Deus vai falar forte. E você que quer conhecer uma pessoa de Deus, para que você venha casar e venha viver ao resto da vida com essa pessoa. Mas para isso, antes disso, você precisa de algumas orientações. E nós iremos falar sobre isso. Amém? Mas eu peço também para você compartilhar os nossos vídeos, se inscrever no canal, nos ajude aí na divulgação do canal, porque o nosso canal é voltado para fazer a obra de Deus, para alcançar os perdidos. Vamos para a mensagem? Juízes, capítulo 16, versículo 4, que diz assim, ó. Depois disso, Sansão se aproximou de uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela e disseram assim: Dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte e como é poderoso para dominar e amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Você vê que Sansão, ele se envolveu com uma mulher que não era do povo de Deus. Ele se envolveu com uma mulher que era uma pessoa que não tinha a fé, que não tinha a mesma fé que ele. E aí isso vai trazer prejuízo. Você vê que o final de Sansão, ele teve muito prejuízo. Ele perdeu a vida. Mas por quê? Porque ele se envolveu com uma pessoa que não tem a mesma fé. Então, a gente já aprende aí. Não se envolva com alguém que não tem a mesma fé que você. Porque senão você vai sofrer. Você vai sofrer grandes consequências. E é interessante a gente falar que o Sansão, que a gente está lendo aqui, né, no capítulo 16, mas a história de Sansão começa antes. Ele começou a ter atitudes erradas, que desobedeciam aquilo que Deus tinha para ele. Até chegar nesse ponto aqui, quando ele conhece a Dalila. Porque você vê que Sansão, ele tinha sido separado para fazer obra, para ser nazireu, né? Nazireu não podia, tinha umas ordenanças. Não podia tocar nada morto, não podia, acho que beber bebida forte, não podia cortar o cabelo e tal. Que era uma forma dele estar se separando para Deus, naquela época, né? E aí, o que acontece? Sansão começa fazendo coisa errada. Ele tem uma parte aqui que fala que ele tocou no bicho que estava morto, para poder pegar o mel, o leão. Aí, quando ele vai casar, né? Porque o Sansão, ele se casou antes de conhecer a Dalila. Ele, em vez de casar com a moça do povo de Deus, ele se casa com uma mulher que não era do povo de Deus. Ele começa já a ter atitude errada. A pessoa quer fazer a coisa certa, mas do jeito errado.
né? Ele casar era certo, mas ele foi casar com a pessoa errada, que não tinha a mesma fé que ele. Foi o que o pastor falou. Você vê que ele já tinha começado isso antes. Aí ele tem lá uns problemas que eu não vou falar aqui, depois você lê a história de Sansão. Ele se separa da mulher dele. E aí, o que acontece? Um pouquinho antes aqui dele conhecer Dalila, a Bíblia fala que ele se relacionou com uma prostituta, olha só. Você vê que ele foi caminhando, ele foi descendo. Primeiro ele desobedeceu uma coisa que parecia pequena, depois na hora de tomar uma decisão importante da vida dele, que era o casamento, ele casa com alguém que não crê no mesmo Deus que ele, né? Mas se for casar é uma coisa certa, é legal, né? Agrada a Deus. Mas ele não pensou com quem ele estava se relacionando. E aí fez um mau casamento. Olha só, a Bíblia mostra que foi um mau casamento, o casamento do Sansão. E aí se separou, em vez de se consertar, o que foi? Ele foi piorando a situação. Aí ele já não era mais casado, dormiu com a prostituta. E aí, conforme ele vai errando, você vê, ele vai se afundando, ele vai ficando cada vez mais cego espiritualmente. Ao ponto dele chegar e começar a se relacionar com a Dalila, que é o que o pastor estava lendo aqui. E de cara, você vê, de cara, quando fala da Dalila, já fala que ela tinha o quê? Ela estava sendo usada para prejudicar ele. Procuraram ela para fazer com que ela descobrisse da onde que vinha a força dele, porque os filisteus não sabiam de onde que vinha a força dele. Porque Sansão era uma pedra no sapato dos filisteus. Porque ele chegava e derrotava um monte de gente de uma vez só. E ninguém entendia como é que aquele homem era tão forte. Né? E você vê que ele foi caminhando até chegar nesse ponto de começar a se relacionar com a Dalila. E você vê que ele insistiu naquilo que é errado. Porque ninguém é perfeito. O problema, muitas das vezes, é a pessoa insistir no errado. Ah, pastor, eu errei e fiquei com uma pessoa que não devia. Tudo bem, você errou, peça perdão a Deus, pede força e não erra mais. Mas o problema de Sansão é que ele ficou insistindo numa pessoa que queria prejudicar ele, e ele estava brincando com isso. Às vezes a pessoa, eu tô mantendo esse namoro porque não tem ninguém para ficar. E aí a pessoa vai empurrando com a barriga. E a realidade é que vai ter hora que você vai tomar um grande prejuízo. Você não tem que empurrar nada na sua vida com a barriga. Você tem que lutar com firmeza para resolver todas as áreas da tua vida, principalmente também na vida sentimental. Você não pode se envolver com qualquer um. Aí, muitas das vezes, a pessoa só fica com a outra por causa da aparência. Mas o que adianta? Fica com a pessoa por causa só da aparência, porque é muito malhada, a pessoa faz musculação e tem um corpo legal. Se relaciona intimamente antes de ser casado, isso vai trazer prejuízo, isso vai trazer consequências, vai trazer maldição, que aí muitas das vezes as pessoas não entendem por que a vida dá errado. Por causa do pecado, por causa do erro. Muitas das vezes a gente vê as pessoas não falando mais em pecado, mas o pecado traz maldição, leva a pessoa à morte. Eu vou até falar uma coisa aqui que vai servir de alerta. Por exemplo, eu fiquei sabendo que a filha de um determinado pastor partiu doente. Mas por que isso acontece? É claro, a gente não vai julgar, porque a gente não sabe da vida da pessoa. Mas a realidade é que a gente vive numa geração e que os filhos são rebeldes.
não honra pai e mãe. E a realidade é que muitos partem antes do tempo porque acaba dando brecha. Responde pai e mãe. Tem filho que bate na mãe. Tem filha que bate na mãe. E aí a pessoa parte. E aí muitas das vezes, coitadinha. Você também? É claro que a gente não deseja a morte de ninguém, mas muitas das vezes a pessoa está partindo. A pessoa ela está partindo por quê? A pessoa está partindo por causa do pecado. Então tome cuidado, não seja enganado. Seja sóbrio. Porque às vezes a pessoa ela não é sóbria. Quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa pensa que a bebida embriaga ela, mas muitas das vezes o sono também embriaga, a preguiça embriaga. Há muito tempo atrás A TV, né? A TV embriaga. Muitas coisas desse mundo embriaga e acaba enganando a pessoa. A pessoa não consegue enxergar e acaba tomando a atitude errada. Eu vou até contar um que aconteceu comigo. Uma vez eu acordei com sono e tinha lá a pasta de Vodol lá. E aí eu escovei o dente com a pasta de Vodol. Olha só que coisa. Quando eu fui ver, era a pasta de Vodol e eu pensava que era a pasta de dente. Então você vê que muitas coisas na vida embriagam para você fazer aquilo que é errado. E aí me deu maior. Fiquei preocupado na época, né, de ir para o hospital fazer lavagem, mas graças a Deus eu só escovei o dente, mas não engoli nada não. E aí depois a tempo eu consegui ver que pelo gosto não era pasta de dente. Então, não deixe nada te embriagar. Seja esperto. E muitas das vezes a pessoa fica embriagada com as coisas desse mundo e acaba se envolvendo com quem é errado. No caso de Sansão, Dalila era uma prostituta. Talvez uma prostituta muito bonita. É claro que mulher feia não chama a atenção de ninguém. Eu estou até brincando. Aliás, não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada. Porque todas são imagem e semelhança de Deus. Então, não deixa também o diabo ficar te massacrando, falando que você é feia, porque você não é feia, não. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é bonita. Porque é Deus que fala isso na palavra. Entendeu? Então, não se iluda com esse negócio, não. Porque tem muita mulher que sofre porque a mulher se acha feia. Não. Todas as mulheres são imagem e semelhança de Deus. Deus é feio? Não, jamais. Então, não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada. E eu acredito que Dalila não era mal cuidada. Ela era uma mulher de aparência. Que embriagou quem? Sansão. Sansão se envolveu com quem não devia. E aí você vai ver o triste fim de Sansão. E às vezes a pessoa ela se envolve não é nem pela aparência, é pela condição financeira. Exatamente. Porque Sansão era como o rei, era o juiz. Era o rei de Israel na época. E aí muita gente cresce o olho, olha lá o rei. Porque todo mundo quer casar com o rei, ninguém quer casar com o mendigo. é verdade. É ou não é? Porque a gente não vê nenhuma mulher, eu sonho em casar com aquele mendigo ali. Ninguém fala isso. Ninguém sonha em casar com um pobre. As pessoas, elas se iludem, elas são embriagadas pela condição financeira, pelo poder que a pessoa tem, e aí se envolve com quem não devia. Foi o caso de Sansão, um homem de Deus, um grande homem de Deus, ele colocou tudo a perder porque se envolveu com quem não devia se envolver.
E muitas das vezes a pessoa ela já tem uma história de vida. Até falar isso é importante. A gente tem visto, às vezes, muita notícia triste de pessoas que têm filhos, né? E aí, às vezes, criança, e entra num outro relacionamento, e aquela pessoa com quem ela começa o relacionamento prejudica a criança de alguma forma. Começa a maltratar, né? Maltrata a criança, pode ser violência física, violência sexual. É muito triste isso, né? E muitos até levando a óbito, né? Então você tome cuidado. Você às vezes tá pedindo a Deus alguém para sua vida, mas você já teve um outro relacionamento e você tem filhos. Cuidado com quem você se envolve. Peça a Deus para, primeiro, né, fazer as coisas direito, né? Se a gente é de Deus, a gente tem que conhecer, namorar, noivar e casar. É uma ordem, É uma né? ordem, né? Se a pessoa não respeita essa ordem, ela vai ter problema. E se você já tem seus filhos, seus bens preciosos, porque os filhos são herança de Deus, tome muito cuidado com quem você põe dentro da casa. Às vezes não é nem o pai e a mãe que põem dentro da casa, às vezes é avô e avó, porque hoje em dia as pessoas às vezes têm neto, é nova e já tem neto, né? A gente também vê casos de criança que sofreu abuso por causa do marido da avó, companheiro da avó, né? E não se iluda, porque mulher também comete abuso, tá? Contra a criança. Então, sempre faça as coisas buscando a Deus. Não se iluda porque se a pessoa é muito bonita, ou porque se fala bem, ou porque tem dinheiro. Às vezes nem tem tanto dinheiro, mas tem mais do que você, e aí a pessoa se ilude. Tem alguma coisa que acaba iludindo a pessoa. Cuidado com seus filhos, com seus netos, para a pessoa não causar prejuízos que não tem volta. Você vê que aqui no caso de Sansão, né, a gente vai continuar falando, na questão dele aqui não foi questão de ter filho, mas ele teve prejuízo que não teve volta mais. Os prejuízos que Sansão teve na vida dele não deu para consertar. Então, você cuidado, porque a nossa vida sentimental é importante, sim. Porque existem prejuízos que não dá para consertar mais. E não se iluda. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso aí é uma lei de Deus, uma lei que está nessa terra aqui. Você plantar, você vai colher. Não dá para plantar laranja e querer colher maçã. Não vai existir isso. Plantar laranja vai colher laranja. Então, se a gente plantar coisas ruins na nossa vida, agora não está acontecendo nada de ruim, estou vivendo no pecado, não está acontecendo nada de ruim. Mas a colheita, ela vai vir. E, infelizmente, a nossa família colhe junto com a gente. Porque sempre respinga em alguém. E geralmente respinga nos mais fracos, que é as crianças. Então, peça a Deus sabedoria para você não se envolver com pessoas que vão te prejudicar. E também tem que analisar se às vezes não é a gente que está prejudicando os outros, né? Talvez você que é a pessoa que está prejudicando os outros. Você está me ouvindo aí, você não é o Sansão, você é a Dalila. Né? Independente de ser homem ou mulher. Mas eu tô querendo dizer assim, é a pessoa que está fazendo mal para outra. Se você está na sua... Porque às vezes o ser humano faz mal para o outro e não percebe. Porque já está tão acostumado com aquilo que acha que não é normal. Às vezes já sofreu também porque alguém fez mal a ele ou a ela e acaba reproduzindo aquilo. Se você está agindo assim, peça a Deus para abrir teus olhos, peça perdão a Deus e se conserte. Para você também não ser pedra de tropeço para os outros. Não seja pedra de tropeço. Dalila foi pedra de tropeço. Apesar que Sansão já estava errando, ela culminou o mal ali nela. Você vê que se ela fosse uma mulher diferente, né? Ela ia falar, não vou fazer isso, não vou prejudicar esse homem. Mudava ali nela, mas ela também não mudou. Não mudou nem ele, nem ela. O fim dela a gente não sabe, mas também não deve ter sido coisa boa. Mas a gente sabe o fim dele. Então não seja pedra de tropeço para ninguém. E cuida da sua vida sentimental. Peça a Deus para te abençoar, para Deus te iluminar. Não sofra a pressão de ninguém, porque às vezes os outros se incomodam, né? Você tá sozinho, você tá sozinha,
Tem sempre alguém para se incomodar com a tua vida. Para ficar te pressionando. Vamos sair, fulano, para você arranjar alguém. Ou então querendo te empurrar para você ficar com alguém. Nunca se relacione com alguém porque alguém te empurrou para isso. Que é pior ainda, né? Porque se a pessoa própria já toma a decisão errada, tomar a decisão errada ainda porque é o outro que mandou. Que não tem nada a ver com a vida dela. Então peça a Deus sabedoria, vá para os lugares certos. Vá para os lugares certos para você encontrar as pessoas certas. Vou continuar lendo aqui. Ó, no versículo... Né, depois que os príncipes filisteus tentam convencer a Dalila, aí no versículo 6 continua aqui. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vime frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Aí ele inventou uma história, né, para ela. Inventou uma mentira. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ele numa câmara. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube o que consistia a sua força. Essa é uma coisa que aconteceu aqui, porque às vezes a Bíblia, a palavra é meio difícil. Ela ficou falando, né, lá perguntando para ele: Sansão, por que você é tão forte? Como é que alguém conseguiria te vencer? Aí ele foi, inventou uma mentira. Falou para ela que se pegassem lá os vimes, as vergas de vime fresco, como se fossem uns galhos, né? Mas que não tivesse seco. Umas plantas fortes, eu não sei bem aqui. Ela falou que se amarrasse ele com aquelas cordas ali, aquele tipo de corda, ele ia perder as forças. Aí o filisteu foi lá e amarrou ele. Aí me pergunta, como é que o filisteu foi lá e amarrou ele? Ele estava dormindo? Como é que ele não acordou? Ele devia estar muito bêbado, né, não? Para pra pensar nisso. Que a Bíblia é resumida, gente. Ela não dá detalhe das coisas. Se você tá dormindo aí, alguém encosta em você, tem gente que tem sono leve, tem gente que tem sono mais pesado. Mas te amarrar, envolver um negócio em volta de você, não dá para acordar? Você vê a vida que Sansão já estava levando. Né? A vida que ele já estava levando aqui, já estava na decadência. Ele estava bêbado. Para não acordar com isso aqui. Entrou lá um monte de gente, amarrou ele lá onde eles estavam, na casa dela, não sei. E aí ela gritou para acordar ele: Sansão, os filhos estão aqui. Aí ele acordou. Né? Aí vamos continuar aqui. E aí, só que aquilo ali, como ele ainda era forte. Aí, é interessante isso. Que Sansão, por que Sansão era forte? Porque Deus tinha ungido ele para isso, tinha escolhido ele dentro da barriga da mãe dele. Deus tinha escolhido ele. E no Antigo Testamento, Deus ungia certas pessoas, porque Jesus não tinha vindo ainda, eles estavam debaixo da lei. Hoje a gente vive o período da graça, porque Jesus veio, pagou o preço na cruz por nós. A gente vive outro momento, espiritualmente falando, no mundo, na Terra. Hoje a gente pede perdão a Deus, fala com Jesus, ora, entrega a vida para o Senhor e né, muda de vida e tem comunhão com Deus. Naquela época, algumas pessoas eram escolhidas por Deus para fazer a obra de Deus e para defender o povo também, porque eles precisavam que os governantes fossem pessoas de Deus, ungidos por Deus. Então, Sansão, ele tinha essa unção de Deus sobre a vida dele. E ele já estava errando há tempo, mas ele ainda era forte. E ele ainda era forte, e o que acontece? Deus ainda estava guardando ele ali.
As pessoas, às vezes, ela tá fazendo as coisas erradas, ainda não aconteceu nada na vida delas de mal. E aí ela acha que pode continuar errando, porque não tá acontecendo nada. A pessoa ela já tá há tempos traindo a esposa, traindo o esposo, e tá achando que não tem problema, ela se engana. Não, porque a minha mulher não me ama mais, a minha mulher não cuida direito de mim, meu marido faz isso, faz aquilo, Deus entende, eu tenho direito. Né? Ela tenta se iludir e continua praticando o que é errado, porque o mal ainda não pegou ela de jeito. Mas assim como aconteceu com Sansão, você pode ter certeza que o que você plantar, você vai colher. A pessoa tá lá vendo uma coisa errada ali no celular, pornografia, não tá acontecendo nada. Mas o mal, ele tá vindo. A Bíblia fala que a maldição sem causa, ela não se cumpre. O mal, ele tá vindo. Sabe? Isso é até um alerta para você. O mal, ele tá vindo. Deus está prolongando, Deus é misericordioso, Deus vai guardando a pessoa para ela se arrepender. Deus, ele guarda para que a gente se arrependa. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa da gente não ser destruído. Não é porque que Deus está concordando com o seu erro, com o meu erro. Deus está tendo misericórdia de nós. Deus está segurando as pontas para a gente. Mas a palavra de Deus, ela não volta atrás. Vai ter uma hora que o mal vai alcançar a pessoa. E a Bíblia ainda fala que aquele que é várias vezes repreendido e endurece a cerviz, né? Endurece o coração, não aceita a repreensão, ele vai ser quebrantado sem que haja cura. O negócio vai vir, vai arrebentar de vez, não vai ter volta. Foi o que aconteceu com Sansão. E a gente, até que Deus me deu um entendimento aqui, você vê, Sansão ele era nazireu. Não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte, não podia botar a mão no morto. Não lembro agora se tinha mais alguma ordenança. Ele foi quebrando cada um daqueles mandamentos que ele não podia fazer. Ele botou a mão no morto. Você vê aqui, essa passagem aqui indica que ele bebeu bebida forte, porque ele tinha que estar bêbado para ninguém. Você vê que o que restava era cortar os cabelos. Você vê que quando ele corta os cabelos, não é porque a força vinha dos cabelos dele. É porque era a última coisa que ele ainda obedecia. Era a última coisa que ele ainda obedecia. As pessoas, às vezes, né? A força do Sansão tá no cabelo. Até a musiquinha que o meu filho já ouviu na televisão aqui, falando que a força... Não é que a força tava no cabelo, é porque era o último resquício de obediência a Deus que ainda tinha na vida de Sansão. A pessoa ela vai acabando com tudo aos poucos. E a gente não pode ser assim. E aí eu vou continuar aqui pra gente, né, terminar. Acho que daqui a pouco vai continuar falando. Aí veio, o inimigo apareceu e ele conseguiu se livrar. Aí, olha só, a Dalila vai e fala assim, então disse Dalila a Sansão, no versículo 10, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Você vê que ele já estava tão cego que essa fala dela aqui mostra que foi ela que mandou amarrar ele. Ela mandou os inimigos lá e ele entende isso e ela se faz de vítima porque ele mentiu para ela e ele ainda continua com ela. Não era hora dele cair fora? A manipulação, a pessoa manipulada se faz de vítima para poder alcançar o objetivo dela. E não era hora do Sansão agora ali cair fora dali? Caramba, essa mulher, o que eu tô fazendo aqui? É verdade. Nesse lugar aqui, o que eu tô fazendo aqui no meio desse povo? Não era para ele ter acordado? Mas não. Ele continua, né? 11. Aí ele disse, se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Aí vão amarrar ele com corda nova e não vai adiantar nada de novo. Aí eu vou avançar aqui um pouquinho. Ela, no versículo 13, ela diz novamente, disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse,
Se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com liços de teia. E ela fixou-os com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, né? Então ele foi inventando história. E aí ela chamava os filisteus, eles vinham lá tentar derrotar ele e não conseguia, porque ele ainda estava forte. E aí no versículo 15, então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor? Olha só. Não estando comigo teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. Você vê que aqui ela é o golpe baixo, né? Se você me ama... É aqui, se ela fala de amor. Olha só, como é que uma mulher dessa vai falar de amor? Ela estava chamando alguém para matar ele. Pra prender ele. E a pessoa, ela tá cega. Às vezes a pessoa tá destruindo a vida da outra. Tá fazendo mal pros filhos. Tá o namorado lá da mãe bate nos filhos. A mulher sabe. Né? Tem gente que finge que não sabe. Tem gente que finge que não vê. Ou às vezes o homem tá se relacionando com a mulher tá lá saindo, né? Largou a esposa, os filhos, tá lá saindo com a novinha não é fiel a ele e finge que não vê. A pessoa finge que não vê. E aí ela vem falar de amor. Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Ela que não amava ele. E ele estava apaixonado por ela. Você vê que ele falava para ela que amava ela. Porque ela está justamente questionando isso. Como é que você fala para mim que me ama se você está mentindo para mim? Né? E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. Todos, então, aqui a Bíblia é resumida. Meu filho tá falando aqui, ó. É o Daniel que tá aqui falando, gente. Ela todo dia. Então, isso aqui aconteceu por vários dias. O relacionamento dele já tinha tempo. Até que ele descobriu-se-lhe todo o seu coração e disse-lhe. Olha só. Ele abriu o coração para ela. A Bíblia aqui no versículo 17. E descobriu-se-lhe todo o seu coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Eu posso ir encurtando aqui, pastor? Tá? Então, o que aconteceu? Ela ficou insistindo, e ele foi e falou. Às vezes é a pessoa, né, que a outra fica insistindo. Se você me amasse... como é que eu vou falar? Você se relacionava intimamente comigo. E fica insistindo, até a pessoa fazer o que é errado. E aí perde a presença de Deus da vida dela. Então você vê que o mal ele vai insistindo até que a pessoa aceita. Às vezes é a outra, né, a pessoa querendo amante, que ainda não é amante, está insistindo. Ou o amante, né? Homem também. Ainda não é amante, mas está insistindo. Todo dia falando lá com a pessoa casada. Até que a pessoa aceita e cai no erro, no pecado. Então, cuidado com pessoas que tentam te insistir para você ficar fazendo alguma coisa que você não quer fazer. Porque a gente está falando da vida sentimental, mas isso também tem outras áreas da vida. Só força a outra para abrir um negócio, força a outra para fazer alguma coisa. Cuidado com isso. Força a outra para entrar em coisa errada, até para praticar crime, pastor. Vamos fazer, fulana, vamos ganhar dinheiro, vai dar certo, todo mundo faz. E aí quando vai ver, tá lá daqui a pouco a família tendo que visitar o outro lá na prisão. Então, assim, cuidado com quem fica te insistindo para fazer uma coisa que você não quer. Tá? Porque o Sansão, ele não queria contar, mas ela insistiu tanto que ele falou. E aí ele fala aqui, né, que é porque ele nunca tinha cortado o cabelo, que ele era nazireu, conta de onde vinha o poder que ele tinha, a força que ele tinha, que a força dele vinha de Deus. E eu entendo, né? Eu entendo que é o que eu falei. Na verdade, não é que o problema estava só no cabelo, é porque era um mandamento que ele ainda cumpria. Ele foi descumprindo todos os mandamentos. Ele foi fazendo tudo errado. E a última coisa que ele ainda obedecia era não cortar o cabelo.
E aí, quando ele desobedece, ele perde a força dele. E aí, os filisteus vêm e ele não tem mais força para reagir, que eu não vou ler tudo aqui agora. E por que eu disse que a história de Sansão não teve mais volta? Porque eles cegaram os olhos de Sansão, aprisionaram ele. E ali, Sansão, quando ele estava ali preso, sendo humilhado pelos filisteus, ele ora a Deus. Ele ora a Deus para deixar ele ser forte mais uma vez. Né? E aí até a Bíblia fala que ali ele derruba as colunas do lugar onde eles estavam e ele morre e mata um monte de filisteus junto. Porque Deus deixou ele ter força mais uma vez. Mas por que Deus deu a força a ele? Porque ele pediu a Deus. A gente entende que Deus, ele se arrependeu dos erros dele e falou ali com Deus. Porque a Bíblia é resumida, não dá a conversa toda. Mas eu creio que ele orou a Deus, pediu perdão a Deus pelos pecados dele. E ele ali lutou para vencer os inimigos do povo de Israel. Porque a missão do Sansão, gente, às vezes a gente não entende. A missão dele era derrotar os inimigos. Ali naquela época não era a época da graça. Né? Com Jesus, depois a gente vai ver no Novo Testamento, que Deus ele abre a graça dele, não só ao povo de Israel, mas para as outras nações. Mas ali Jesus não tinha vindo. E os filisteus, eles destruíram o povo de Israel. Por isso que Deus usou Sansão para destruir os inimigos. Mas a questão que eu quero dizer aqui é que não teve volta. Sansão morreu. Ele morreu ali fazendo aquilo que ele tinha sido chamado para fazer, que era lutar pelo povo de Israel. Ele perdeu a vida dele, não teve mais volta. A história dele podia ter sido diferente. Ele podia ter sido forte até a morte dele. Podia ter casado, ter tido filhos, ter continuado defendendo o povo de Israel pela vida toda. E ele perdeu a oportunidade. Não teve volta mais. Então, cuidado com as suas atitudes, porque se você está fazendo algo e você sabe que está errado, porque a nossa consciência, ela nos mostra, a palavra de Deus nos mostra, a palavra de repreensão vem, mesmo que a gente às vezes não queira aceitar. Peça perdão a Deus, se arrependa, porque hoje em Cristo a gente é perdoado. Em Cristo a gente é lavado dos nossos pecados. Você tem a chance de se arrepender. Você fez algo errado, peça perdão a Deus. Se precisa se consertar com alguém, então peça perdão também para essa pessoa. Você errou com a sua esposa, com o seu esposo, peça perdão. Se a outra pessoa vai aceitar ou não, aí vai ser uma consequência que você vai ter que aceitar. Mas você vai fazer a sua parte. E principalmente se conserte primeiro com Deus, para que você não seja destruído, para que a sua família não seja também destruída. Porque tem coisas que não tem mais volta. Amém? Então, que essa palavra venha ficar no seu coração. Eu vou passar para o pastor aqui agora. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Mas antes de nós orarmos, eu peço para você dar um pause no vídeo. Vai lá pegar um pedacinho de pão, que nós iremos consagrar o pão. E eu tenho certeza que ao comer desse pão, você vai experimentar do milagre, da bênção de Deus no nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Se você puder fechar os olhos, é claro. Se você estiver dirigindo, fazendo alguma coisa importante, pode participar com os olhos abertos, não tem problema não. Vamos falar com Deus, poderoso Deus e amado Pai. Em nome de Jesus, nós invocamos o teu poder agora e te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha agora repreender todo o mal da vida sentimental, que o Senhor venha agora arrancar todo o mal, todo medo, arrancar todo sintoma. Meu Deus, passa com o teu poder agora do alto da cabeça até a planta dos pés, nessa pessoa que está ouvindo a minha voz. Meu Deus, vai queimando agora, que todo mal agora da vida dessa pessoa, no nome de Jesus, e saia no nome de Jesus. Levante o pão para os céus, meu Deus. Eu consagro esse pedaço de pão que é levantado aos céus. Meu Deus, coloca nesse pão a virtude do teu poder, que quando essa pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do milagre, da bênção do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Está consagrado o pão. Pode comer o pão aí com fé no nome de Jesus. E receba a cura, o milagre no nome de Jesus.
Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus. Deus abençoe.